É uma coisa que eu tenho no DNA também. Pô, cara, e naquele tempo, assim, tu foi um dos pioneiros, né? Tipo, foi uma das primeiras pessoas que eu vi que trouxe esse assunto pra cidade. E foi bem importante isso, né? Na época, sabe? Ah, foi bem Muita gente legal, bem que legal. se inspirou ali pra aprender esses conteúdos. Sim, sim, foi bem legal. E eu aprendi também, que eu não sabia. Eu fui aprendendo junto. Pô, bom demais, hein? E hoje tu tá aí, né, como engenheiro de software na local web. Pô, bom demais, hein? Ansioso pra tua palestra, Alexandre. Ensina pra nós um pouco de back-end com Nest, que é o que eu tô ansioso pra saber, hein? Hoje eu sou mobile, tipo, hoje eu não tenho ainda me inclinado tanto pra back-end, mas é algo que nos próximos meses e anos eu quero focar, tá? Enfim, né, expandir um pouco aí os conhecimentos, né? Pra estar mais apto a diversas áreas do Perfeito. mercado, etc. Eu estava, antes da Local Web, eu estava num projeto de banco, né? Eu estava na BRQ. Mas quando eu recebi o convite para participar de um processo da Local Web, e era Nest, né, que eles trabalham também com Ruby. Né, a Local Web tem muito Ruby lá dentro. Inclusive, eles têm uma formação de Ruby, tá? Para quem está lá dentro. E aí, quando eu recebi o convite, eu não acreditei. E aí eu passei, eu não acreditei de novo. Eu fiquei, nossa, porque a Local Web eu conheço desde que eu comecei. Eu comecei a programar, a Local Web já era uma das maiores empresas de hosting do Brasil. Então, todo mundo conhece. E aí eu, nossa, passou a ser um sonho, né? Então ficou bem legal, foi bem legal. Perfeito, vamos Bom lá. demais, então. A gente vai Vamos conhecer um falar. pouco sobre Nest? Vamos Vai então. conhecer. A gente vai Boa falar. sorte. Perfeito. A gente vai falar sobre Nest.js, tá? Então, quando a gente fala um pouquinho de Nest.js, a gente tem que entender sobre JavaScript e a gente tem que entender sobre Node, tá? O Nest.js é um framework do Node. Então, a gente está falando de um framework que vai otimizar o teu tempo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de demandas escaláveis, a gente fala de um framework que vai otimizar o teu tempo e a gente fala de performance, provavelmente o Nest.js vai te ajudar. E qual que é a maior diferença entre o Nest e o Node? Tá? O Nest.js ele vai te dar todo um modelo que você pode seguir. Então, se você tiver dúvida, e acredite, eu, nesse momento, que como sênior ainda tenho dúvidas, tá? Certas coisas passam a não fazer tanto sentido. Então, você tem todo um modelo para seguir. O que é interessante é basicamente isso, tá? A gente vai... Ó, perfeito. O Nest foi criado por Camille, né, em 2017, tá? Um comentário sobre ele é que ele usa a mesma arquitetura modular do Angular. Então, se você observar os comandos do Angular e se você observar a arquitetura modular do Angular, você vai ver que tem muita semelhança, tá? Então, é uma dica. Se você quer aprender uma linguagem de back e uma linguagem de front parecidas, você consegue aprender Nest.js e aprender Angular. Tá? Perfeito. Uma breve introdução, né, é que o Nest.js é um framework para criar soluções eficientes, confiáveis e escaláveis do lado do servidor. Tá? Normalmente se usa TypeScript. Qual a vantagem de se usar TypeScript? Bom, eu poderia citar várias. Eu vou citar uma delas que era muito discutida no JavaScript do lado do back-end. É a tipagem. A gente tem como usar a tipagem forte usando TypeScript. Isso é muito importante. Imagina que os teus métodos dentro do back-end, eles precisam trazer retornos em tipagens predefinidas. E nisso o TypeScript vai te ajudar. Tá? Perfeito. O Nest.js, como ele fala aqui, ele te ajuda a seguir boas práticas desde o início. Né? Então você não vai se perder, você tem todo um modelo para utilizar. Tá? Vamos lá.
a instalação do Nest, né, do CLI dele, para você conseguir fazer comandos em Nest, você vai instalar via NPM, tá? Presumindo que você já tenha toda a estrutura do Node e do NPM. Perfeito, esse é o comando que você vai usar, tá? Você vai dar um npm install -g para ser o global, né? E vai instalar o Nest Command Line Interface. Perfeito. Vamos lá. Os primeiros comandos, tá? Quais são os primeiros comandos? A gente não tem nada ainda, então eu não tenho nada, eu só instalei o Node, o npm e tenho o Nest agora, porque eu instalei com esse comando que a gente viu. Eu vou fazer um Nest New. Com esse Nest New, eu vou instalar o meu primeiro pacote, eu vou criar o meu a minha primeira aplicação em Nest.js. Tá? Ele vai criar o meu primeiro projeto. Esse projeto ele vai ser criado com o básico, né? Com a minha main, com o meu app module, com o meu app service, com a minha app controller e com alguns arquivos adicionais. Esses são os principais que eu falei para vocês. Tá? E a gente vai ver cada um desses arquivos, para que ele serve, o que ele faz, quais são as funções deles. Tá? Passado esse comando do Nest New, agora a gente tem um projeto em Nest. Tá? Agora que a gente tem um projeto em Nest, a gente pode dar um Nest Start. Por padrão, a porta padrão do Nest é 3000. Se você quiser mudar essa porta padrão, você tem várias formas. Uma delas é mudar no arquivo main. Né? Você pode mudar lá no main, ou você pode, dentro do main, ler uma configuração do teu .env, que é o mais comum, ler uma configuração do teu .env de porta e colocar a porta diferente. Ou você pode... Tem inúmeras formas de você configurar. Tá? Por padrão, a porta é 3000. Tá? O Nest Generate é um comando bem legal. Imagina que você gerou o teu projeto. E aí, agora você precisa de um módulo de usuários. Você precisa de um serviço de usuários. Você precisa de um controller de usuários. Você precisa de um recurso, que vai ser um CRUD que a gente vai gerar. Você precisa, por exemplo, de um Guart. Você precisa de um middleware. Você precisa de um pipe. Né? Então, todos esses recursos você consegue com um comando Nest Generate, e aí você diz o tipo e o nome. Seguido disso, ele vai gerar tudo isso para você. Ele vai gerar um arquivo padrão que você pode customizar. Né? Então é muito legal que a gente consegue, partindo desse tema proposto do Nest, a gente consegue gerar os nossos módulos com um comando. Então imagina que eu tenho um projeto de biblioteca. Né? Eu posso gerar, com um comando eu posso gerar books. Com outro comando eu posso gerar users. Eu já gerei os meus livros e os meus usuários. Então eu só vou customizar o que ele gerou. Tá? Então é um ganho de performance e de tempo. Tá? Você vai otimizar o teu tempo de desenvolvimento. Tá? E quando ele gera dentro de um padrão. Então todo mundo que gerar, vai gerar dentro desse mesmo padrão. O que vai facilitar. Por exemplo, você tem uma dúvida, você pesquisa e as pessoas usam o mesmo padrão que você. Tá? A gente tem uma lista aqui de comandos, como eu falei para vocês. Eu posso gerar um module, eu posso gerar um controller, eu posso gerar um service, eu posso gerar um gateway, eu posso gerar um middleware, um guard, e por aí vai. Esse último, na minha opinião, é o mais interessante. É um resource. Ele vai gerar, né, caso as suas opções sejam essas, ele pode gerar uma REST API para você, por exemplo, você gerou um recurso de users, de usuário. Ele vai gerar um users para você, ele vai gerar toda uma API de usuário para você, ali minimamente configurada, com rotas ali de get, de post, de delete, de patch, para você fazer update. Então, toda essa configuração ele já vai gerar para você. Ele já gera um ponto de partida ali do teu módulo de usuários. Tá? Perfeito. Razões para usar, né, para começar a usar Nest.js. Vamos lá. A
primeira razão é a questão de módulo. Quando você está usando o Nest.js, você é livre para usar essa questão modular. Então, você consegue, por exemplo, relacionar módulos. Imagina que eu tenho um módulo de livros, né, que eu tenho esse projeto da minha biblioteca, eu tenho um módulo de livros e eu tenho um módulo de usuários. Esses meus usuários, eles buscam livros na biblioteca. Então, eu vou precisar relacionar esse meu módulo de livros com o módulo de usuários, tá? E isso eu consigo fazer tranquilamente usando Nest.js, tá? É basicamente isso que a gente colocou. Eu tenho um módulo da aplicação, né? Eu tenho um módulo, por exemplo, de usuários, eu tenho um módulo de pedidos, eu tenho um módulo no meu chat, e esses módulos, eles podem apontar somente ao módulo global da aplicação, ou eles podem também se relacionar. Dentro do meu módulo, né, de usuários, eu posso incluir os pedidos. Né? Isso eu consigo fazer, tá? Perfeito. Aqui é uma questão que a gente fez isso. A gente tem um módulo da database, né, que é da minha base de dados, e eu estou dentro do meu módulo de usuários. Então, se você ver, esse é um arquivo user.module.ts, né? É um arquivo, é um módulo de usuários, né? E eu tenho, dentro desse módulo do usuário, eu tenho a importação do módulo da base de dados. E aí eu coloco ela dentro dos meus imports, dentro da declaração do meu módulo, que eu consigo transportar todo esse funcionamento do meu módulo da base de dados para o meu módulo de usuários. Eu não preciso copiar e colar código, eu consigo relacionar esses meus módulos. Perfeito. A gente tem também a questão de injeção, né? Que eu consigo injetar coisas dentro do Nest.js. Que isso é uma característica bem legal, visto que eu posso ter um repositório, como nesse exemplo, e eu injeto esse repositório dentro do meu usuário, dentro do meu serviço de usuário. Então, ele foi injetado ali e a partir dali eu posso usá-lo dentro dos meus métodos. Então, isso é uma característica bem legal, tá? A gente tem decorators, que isso é muito bacana. Os decorators, eles vão definir, por exemplo, rotas, mirrors, inject, o que você quiser, tá? Injetar dentro, principalmente dos seus controllers. Eles vão depender muito dessa questão de decorators, tá? Isso é um decorator, um custom decorator, né? Eu criei esse decorator só para mostrar para vocês, e esse é um decorator padrão do próprio Nest. Se você acessar a documentação do Nest, esse decorator está lá dentro, tá bom? Eu criei um arquivo user.decorator.ts e eu criei esse arquivo com uma export, né? Estou exportando essa minha constante user, que ela é um decorator, e ela vai retornar o meu request.user. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Esse decorator, imagina o seguinte, eu usei um guard para me autenticar, que é o conceito de autenticação do Nest. O usuário está autenticado. E aí eu quero pegar esse usuário, eu quero pegar toda a característica dele. Eu quero retornar esse usuário. E aí o que eu faço para retornar esse usuário? Eu crio um decorator, o meu decorator, né? E posso declarar ele aqui. Se você olhar o método findOne, ele chama o @user, né? Que é um decorator. Então, eu consigo, depois que o meu usuário foi autenticado, eu consigo printar esse usuário através desse método, mas printar é uma questão só de exibição, tá? Você conseguiria, por exemplo, atribuir
ações a esse usuário. Você conseguiria, por exemplo, ou trazer esse usuário para o retorno da requisição, ou processar esse usuário em algum momento atrelado a essa requisição, simplesmente adicionando dentro da declaração do método o decorator. Então você não precisa copiar código e colar. Você simplesmente, no slide anterior a gente criou um decorator e a gente está agora usando esse mesmo decorator para trazer o usuário para dentro do nosso método, dentro da nossa controller. Simples. Eu chamei @user, toda vez que eu chamar @user e importar o meu decorator, eu vou ter esse usuário aqui dentro com todas as características dele. Tá? Uma questão, quando eu tenho outros decorators, por exemplo, é o meu @get. Ele é um decorator também. Eu chamei aqui ele e ele vai fazer toda essa construção dessa rota get para mim. Tá? Eu estou declarando que essa rota vai ser uma rota get. Perfeito? Uma questão, tá? A gente pode, como a gente viu anteriormente, a gente pode colocar um return no nosso controller, ou a gente pode atribuir, isso aqui na verdade é um mock, né? No uso real a gente não faria isso, mas o real mesmo é você chamar um método do seu service, né? Então eu tenho aqui users controller, eu vou ter um users service e vou chamar dentro do meu controller, eu vou chamar um método, a cada método aqui eu vou chamar um método do meu serviço e vou atribuir esse retorno, tá? Uma questão que a gente aborda é que a parte de controlador e serviço, controllers e service, eles trabalham muito bem com a questão do async await. Então, se você quiser criar métodos assíncronos ou síncronos, isso não vai ser um problema. É só você declarar o método como assíncrono, tá? Então, não é um problema para o Nest o sync e o async, tá? A gente falou de controllers, tá? A controller tem uma responsabilidade de receber essa requisição e ela vai tanto especificar as minhas rotas, como ela vai receber essa requisição e vai dar a resposta dessa requisição. E aí eu tenho aqui um exemplo, né? O meu client-side faz uma requisição e, obviamente, isso vai bater no controller, tá? Uma questão é que isso não bate na controller antes de bater, por exemplo, nos middlewares que estiverem ali dentro, né? Se você pode habilitar middleware, interceptor, toda essa questão para conseguir interceptar essa requisição antes de chegar na controller. Então, por exemplo, o guard, que é por onde eu vou fazer a minha autenticação, eu não vou conseguir, como usuário, passar pela controller sem passar pelo meu guard. Se você declarar o guard ali, né? Geralmente a gente declara dentro de um uso ou global ou de um uso que ele pode ser, né, ali atrelado à própria controller, mas tem como você fazer isso globalmente. Então, a controller ela vai ser executada depois desses códigos, depois de um middleware e eventuais modificações que você fizer, tá? Perfeito. Isso aqui é uma declaração de um controller. A gente vê lá no início do arquivo o meu users.controller.ts, né? Que é um arquivo TypeScript com a configuração do meu controller, o meu controlador, né? E aí a gente chama lá no início alguns camaradas que vão te ajudar, do Nest Common, que é o controller, o get, o post, o by, o patch, o par e o delete. A gente declara que é uma controller, a gente declara o nome dessa controller, que é users, tá? Quando a gente declara esse users, isso é a rota, tá? Então, essa rota vai ser /users, provavelmente. Então, a não ser que você faça uma configuração de base path dentro da tua main, mas por padrão, essa rota vai ser uma rota /users, tá? E aí, eu declarei
que eu vou ter um post. Então, eu vou ter um post barra users, que ele vai criar um usuário, né? A função dele é criar um usuário. Aqui a gente tem um create user DTO, né? Que vai ser o meu padrão ali, vai ser o meu modelo do usuário. E eu tenho um método do meu serviço que está sendo chamado, que é o create, tá? Eu tenho o meu método get também. Eu tenho um método ali que vai trazer todos os usuários, que é esse find all, né? Eu tenho um get pelo ID, né? Que é esse abaixo, esse terceiro método aí que eu tenho, que é o find one. Acima dele eu vejo um arroba get e um ID. Esses dois pontos ID quer dizer que eu vou passar um ID para ele numérico. Então, se na minha post, no meu primeiro método e no meu segundo eu não passei nada, eu deixei só barra users, agora eu vou passar barra users barra esse ID, que pode ser 1, 2, 3, 4, ou se você usar um ID hexadecimal, você pode passar o seu ID para ele, tá? E aí ele vai ter esse parâmetro. Como é que eu pego esse ID? Né? É bem interessante, veja. Eu uso um decorator de novo. Eu pego, especifico que essa rota ela vai receber um ID, então eu vou colocar, por exemplo, barra users barra 2, que é o ID 2, e vou receber dentro do meu método find1 usando um decorator, que é o arroba param, e aí vou colocar que o parâmetro que eu quero receber é o ID, vou colocar a variável que eu quero, que vai ser o nome dela, vai ser ID, depois colocar outro nome, obviamente, a tipagem dela vai ser um string, tá? E vou passar isso para o método find1 do user service, tá? No meu pet, a mesma coisa, tá? A diferença é que quando eu tenho agora um pet, eu vou receber um body, tá? Que é a modificação desse usuário, e eu tenho um ID. Então, essa requisição, ela vai me passar um parâmetro ID, então vai ser barra users barra ID, por exemplo, 2, barra user barra 2, e vou ter um body que vai ser o meu update user DTO, que vai ser o que eu tenho de mudança ali no meu usuário, né? Perfeito. E eu tenho um delete, que aí eu vou receber um ID desse usuário, que vai ser barra users barra 2 do mesmo jeito, e ele vai chamar uma função de deleção. Então, a diferença vai ser basicamente aí que uma post, outra get mais especifica o ID, outra pet precisa necessariamente especificar o ID, porque você está mudando ali, dando update, e outra delete, e aí você precisa passar o ID, porque você está deletando algum ID de usuário, né? Perfeito. Basicamente, tá? Uma coisa que a gente não colocou aqui, mas a gente consegue especificar o retorno, tá? Desses métodos dos nossos métodos dentro da nossa controller. A gente consegue tranquilamente especificar qual seria o retorno, tudo bem? Perfeito. Vamos... uma coisa que a gente fez aqui, tá? Como o nosso serviço ele está declarado lá dentro do módulo do usuário, a gente consegue chamá-lo aqui dentro do nosso construtor e usá-lo diretamente. Veja como a integração entre a controller e o service é muito simples. Então você vai conseguir chamar os seus métodos do service de maneira muito simples. Providers, né? Os providers eles vão vir com o injectable, né? Um exemplo de provider que a gente vai ter é o nosso serviço, tá? Como a gente viu, a gente falou da controller chamando o service. Aqui a gente tem um service, né? Que é o arroba injectable, tá? A gente vai ter um método aqui que é o findAll, que a gente viu lá na nossa controller, que estava chamando esse findAll, e a gente tem aqui os nossos serviços, nosso serviço aqui, e no return.
a gente está retornando alguma coisa. Não necessariamente esse retorno precisa ser estático, tá? Num projeto real, obviamente, ele não vai ser, tá? Então, é dentro do seu serviço que você vai utilizar toda a parte, seja de integração, seja de consulta, ou o que mais você quiser fazer, tá? Essa camada de serviço que vai resolver boa parte da tua regra de negócio relacionada ao teu módulo, tá? Middleware, tá? A gente consegue usar o Middleware, por exemplo, para logar. O Middleware, o que ele vai fazer? Né? O Middleware ele vai ser chamado antes mesmo da tua controller. Ele injetado ali, né, dentro do teu módulo global, ele pode simplesmente ser executado. Imagina que você precisa que todas as requisições, antes de serem processadas, elas precisam ser logadas. Por que antes de serem processadas? Porque se essa requisição, por exemplo, tem um erro, você não vai conseguir logar. Ela deu erro, você não loga. Então, antes mesmo de processar qualquer requisição, você vai precisar logar. E aí, qual seria a solução? Usar o middleware, né? Então, uma boa opção é, por exemplo, você logar, você usar esse middleware dentro do módulo global da tua aplicação e, obviamente, você vai, toda requisição, esse middleware, ele vai receber e ele vai processar essas requisições e vai salvar em algum lugar. Imagina que você quer salvar essa requisição, porque toda requisição que chegar, ela vai ser mostrada num painel para o cliente. E o cliente tem, uma hora para ver isso e você deixa à disposição um cache de um Redis, por exemplo. Então, é uma opção muito bacana, tá? Ele fala também que você consegue, né, nesse finalzinho, ele fala que você consegue implementar, né, aplicar isso para tanto globalmente, por módulo ou por rota, né? Mas o mais indicado quando você fala de middleware, ou você vai por módulo ou você vai global. Geralmente é o middleware global, tá? Aqui a gente tem um exemplo disso. É um logger que todas as requisições que chegarem, elas vão cair nesse logger antes mesmo de passar pela lógica do controller. Ou seja, antes que o teu sistema faça qualquer coisa da tua regra de negócio, aquela requisição vai ser logada porque ela chegou, tá? A gente tem como fazer captura de exceção, tá? Então, você tem como criar as suas próprias exceções. Perfeito. Um exemplo disso é essa criação de exceção, tá? A gente vai usar um decorator e a gente vai implementar o exception filter, tá? Nesse caso, para criar um HTTP exception filter. A gente vai criar um erro que não foi criado dentro do Nest. Então, quando o teu sistema tiver esse erro, ele vai ser apresentado. Interceptors. Interceptors a gente pode usar, tá? Tanto no início, ele vai pegar tanto ali, pode pegar no início da execução, da requisição, do processamento daquela requisição, como ele pode pegar depois. O que, na minha opinião, é mais interessante é você usar interceptors, e eu vi bastante esse uso, depois. Imagina que a tua requisição, tá, ela retorna, por exemplo, fora de formato. Então você tem como formatar o retorno da tua requisição. Olha, todas as minhas requisições elas vão ter esse formato. E o interceptor, ele conseguiria, se caso o controller for executado e retornar um valor diferente daquele formato, que não esteja naquela formatação, ele consegue criar um erro
e avisar para você que aquela requisição está fora de padrão. Tá? Então, isso é uma coisa bastante usada. Aqui a gente vê que ele consegue, por exemplo, nesse exemplo, a gente consegue logar o antes e o depois. Isso é um exemplo de quanto tempo demoraria para aquela requisição ser processada. Então, o Nest conseguiria fazer com esse interceptor, conseguiria fazer sim essa conta de quanto tempo demorou para que a tua requisição fosse processada, ou a data atual que a tua requisição está sendo respondida. Né? Perfeito. A gente fala também quando a gente fala de back-end, a gente fala bastante de microserviço. Né? Por quê? Existe um problema bastante grande. Imagina um meio de pagamento. Imagina que você tem um curso que ele foi lançado e tem 10 mil pessoas ao mesmo tempo tentando comprar o curso. Então, você vai processar as 10 mil requisições ao mesmo tempo? Então, você vai tentar cobrar as 10 mil pessoas ao mesmo tempo? Imagina que isso vai ser um grande problema de processamento. E o que isso implica? Geralmente se usa para esse tipo de caso, em que você tem uma lista muito grande de requisições ao mesmo tempo, você usa uma fila. Então, você vai publicar, por exemplo, um WebTMQ, e você vai publicar essa mensagem, e você vai ter microserviços que leem essa mensagem e fazem a parte de processamento. Tá? No caso do WebSocket, que é o nosso outro exemplo, a gente sabe muito bem que o WhatsApp usa o WebSocket. Né? Então, é bem legal esse uso nessa comunicação. E o Nest também resolve. Tá? A gente tem um microserviço, como eu falei, se comunicando. Tá? Existe esse modelo de comunicação, existe também um modelo de publicação, que uma aplicação Nest pode publicar. Por exemplo, imagina que você recebe a requisição, você publica numa fila, e existem outros microserviços que vão ler essa fila, processar o pagamento desse cliente, e aí esse cliente vai receber um e-mail dizendo se o pagamento dele foi aprovado ou não. Aqui é um exemplo de WebSocket, usando o Nest.js. Tá? E esse aqui é um exemplo de um serviço, que é onde vai ficar a nossa camada de negócio, usando o WebTMQ, que a gente tem. Para a gente usar o WebTMQ, vejam como é simples. Existem outras adaptações para a gente formatar um microserviço. Tá? O Nest fornece todo esse suporte. Mas para a gente ler a fila, basicamente, a gente vai precisar desse decorator, @webSubscribe, e eu vou passar a exchange, que eu quero ler, e a routing key. Perfeito. E aí, obviamente, dentro do meu módulo, eu vou precisar passar as credenciais, eu vou precisar passar o endereço que esse WebTMQ está, né? Então, esse comando aqui, ele vai acontecer depois que o WebTMQ já estiver, obviamente, autenticado. Então, a gente está contando num cenário em que essa autenticação com o WebTMQ já esteja disponível. E aí, usando esse comando web-subscribe, usando esse decorator, a gente consegue ler a mensagem, criar um método handleMessage e ler essa mensagem. E aí, você lê essa mensagem, e aí você executa, por exemplo, o processamento desse cartão de crédito para verificar se realmente você vai conseguir cobrar esse cliente. Né? E aí, quando você cobra o cliente, você pode enviar um e-mail para ele, tendo os dados dele, você pode enviar um e-mail para ele, olha, consegui te cobrar, ou não, a gente não conseguiu fazer a cobrança dessa fatura. Uma parte bem legal do Nest é a parte de teste. Então, a gente tem o Jest fazendo toda essa parte. Tá? E aí, quando a gente habilita essa parte do Jest, a gente pode customizar, perfeito,
por padrão, ele já vem todo criado. Quando você cria alguma coisa dentro do CLI do Nest, você já está criando os testes, ele já cria testes para você. Obviamente que ele não vai criar os testes que você precisa. Ele cria um arquivo de testes para você usar ali com mínimas configurações que vão te ajudar. A gente tem aqui, né, uma configuração, um arquivo de teste que ele gerou. Por exemplo, eu gerei um serviço chamado cats, chamado gatos. E aí, o que vai acontecer? Ele gerou junto um cats.service.spec.ts. Toda essa configuração de .spec é uma configuração de teste, tá? Então ele está criando arquivos de teste. Esse .spec são os arquivos de teste dele. E aí ele cria uma mínima configuração e cria esse before each para você acrescentar as configurações do teu módulo, os providers que você vai usar, e ele cria esse init aqui, esses métodos each, que são os nossos testes, é onde você vai colocar ali os seus testes, que você vai dizer que o método users.findAll, users para trazer todos, ele tem que retornar uma lista, por exemplo, ele tem que retornar um array. Aí eu vou dizer, por exemplo, que se eu tentar puxar um usuário pelo ID, que esse usuário exista, ele tem que me retornar esse usuário. Então eu vou acrescentar testes aqui, né, para conseguir testar se esse meu serviço ele está funcionando conforme o padrão. E aí a gente usa o npm teste para fazer a execução desses testes e ele vai me mostrar se os testes estão funcionando ou não. Perfeito. As fontes, tá? Vocês podem abrir tranquilamente. A fonte principal são os docs do Nest.js e o Ultimate Courses, que é um curso bem legal. Eu indico bastante. E basicamente isso. Eu queria fazer uma mínima configuração junto com vocês para a gente entender um pouquinho como que funciona esse command line, como que eu criaria esse projeto e, obviamente, é uma questão de 5, 10 minutinhos para a gente encerrar e vocês entenderem o quão rápido seria estar usando Nest.js. Perfeito. Você vai fazer aí? Vou. Show. Vou parar de compartilhar minha tela e vou compartilhar de novo. Stop screen. Acredito que já possa fechar. Pessoal aí do chat, quem tiver dúvida, tá? Já vai mandando aí. Isso, galera, vocês têm alguma dúvida? Vamos abrir para dúvidas, vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui. O Matheus Vasconcelos está falando que isso lembra o Express, tá? Perfeito. Na verdade, toda a arquitetura de rota do Nest.js é baseada em Express. Tá? A gente está usando Express. Então, a gente usa Express, a gente usa TypeScript. Então, são pontos bem relevantes. Galera, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram compartilhar? Tá vendo alguma outra dúvida, Ian? Não. Pode seguir. Perfeito, vamos lá. Vamos criar uma aplicação
para a gente. E aí eu vou, né? Eu vou compartilhar a minha segunda tela. Vou compartilhar, na verdade, a minha primeira tela. E a gente vai falar aqui de... Perfeito. Single window, no entire screen, to display. Perfeito. Agora a gente foi para o Linux, né? A gente vai conseguir, vou dar um comando clear aqui, né? Percebam que nessa minha pasta GDG, eu abri aqui pelo File Manager, para vocês entenderem que não tem nada, tá? E aí eu vamos criar uma biblioteca, né? Nesse new library. A gente vai escolher o npm, e aí ele já gerou para mim um projetinho. Então, ele já vai gerar para mim uma configuração mínima, tá? Nesse momento, ele está gerando o meu projeto. Então, já existe um library aqui, ele está gerando para mim. Vou fazer essa instalação. Enquanto ele faz, a gente vai abrir aqui o Visual Studio Code. Ó, já tem uma pasta teste. Perfeito. E aí ele fala aqui que ele criou um projeto Nest, né? Primariamente, vamos ver o que ele criou, né? Eu tenho uma pasta Node Modules, que isso não é nada de novo para a gente que desenvolve JavaScript. Eu tenho uma pasta Source, que aí eu vou ter a minha main, né? Eu estou incluindo o meu app module, né? Estou dizendo que isso aqui vai rodar na porta 3000, tá bom? Eu tenho aqui o meu módulo global da minha aplicação. Esse app module é o módulo global. Eu tenho, né, a inclusão da minha controller. Eu tenho a inclusão dentro dos meus providers, eu tenho a inclusão da minha service. Então, eu tenho aqui, esse é o meu primeiro método, é o getHello, um Hello World simples que ele criou. E aqui eu tenho o Hello World, né, que eu vou mudar para Hello GDG. Vamos lá. Perfeito. Uma coisa bem legal que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai criar uma documentação de API. Então, a gente vai instalar o Swagger para a gente ver como que ficaria essa nossa API. Tá? Vamos lá. A gente vai dar um npm i --save @nestjs/swagger. Perfeito. E agora, a partir de agora, a gente tem dentro do nosso package JSON, a gente tem o nosso dependências, a gente tem o nosso Swagger, tá? Perfeito. Vamos agora para a parte de aplicação desse Swagger. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar uma const config igual a new document builder do Nest Swagger. Ponto. Aí eu vou pular aqui uma linha para não ficar ficar mais bonitinho. Set title, que vai ser o meu título, vai ser GDG example Nest.js.
set description, a gente vai atribuir uma descrição que vai ser simple API with Nest.js. E a gente vai atribuir, isso é opcional, tá? Uma versão, set version, a gente vai atribuir 1.0, que essa é a nossa primeira versão. A gente vai adicionar uma tag, pode ou não adicionar uma tag, tá? Que vai ser a nossa tag example. E a gente vai fazer um build. Perfeito. Dentro, agora, a gente vai construir. Deixa eu alinhar isso aqui. Perfeito. Agora a gente vai construir o document igual a Swagger module create document. E aí a gente vai passar o nosso app e a nossa config. Perfeito. E por fim, a gente vai colocar em que rota que isso vai ficar. Então, a gente vai ficar Swagger module.setup. Aí a gente vai falar docs, app e documents. Perfeito. Vamos lá. Eu vou espaçar aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Agora a gente vai rodar. Run start. Eu vou rodar ele com o reload automático, tá? Que a gente tem essa opção. A gente tem a opção de rodar start, beleza? Mas a gente tem a opção de start dev, em que a gente ele vai assistir as nossas mudanças. Então, só para vocês conseguirem entender as nossas mudanças, eu vou colocar aqui no start dev. Tá. Eu não estou na pasta. Eu tenho que colocar dentro da library. Aí aqui eu vou colocar perfeito. Eu acho que eu não instalei aqui. Deixa eu instalar dentro da library. Tá. Agora, perfeito. Vamos verificar novamente. Tá, perfeito. Aqui, Nest.js Swagger. Perfeito. A gente tem essa biblioteca agora. Vamos lá. A gente, dentro do projeto, a gente vai rodar um npm run start dev. Perfeito. Ele falou para mim que ele construiu, dentro do App Controller, uma rota GET só. Olha, eu só tenho uma rota GET para construir. Perfeito. Não tem problema. A gente vai rodar aqui. Isso era uma outra API que eu já tinha criado. Se a gente rodar aqui a nossa rota principal, ela vai falar hello GDG, que é exatamente o que a gente colocou aqui. Hello GDG. Perfeito. Só que a gente quer abrir a documentação. A gente colocou docs aqui. Então eu vou abrir aqui /docs, porque localhost 3000, 3000 é minha porta, tá? Então eu posso simplesmente via Swagger fazer essa parte de chamada de rota, tá? E aí é uma parte legal. A gente vai interromper a execução para a gente criar novos módulos. Então, Nest Generate, posso colocar Nest Generate ou Nest G, tá? E aí vou gerar um recurso, resource users, por exemplo. Aí ele me pergunta se é um REST API ou o que seria. Eu vou criar um REST API. Ele me pergunta se ele pode criar os endpoints de entrada, né? Os endpoints do meu CRUD. Pode. Perfeito. Agora ele está falando para mim, olha, eu criei um
users controller spec, que é o meu arquivo de teste. Ele criou um arquivo, um controlador para os meus usuários, criou o teste do meu controlador, criou um módulo de usuários, criou um serviço de usuários e criou um teste desse serviço de usuários. Ele também criou um create user DTO, né? E criou um update user DTO. E ele me fala também que criou uma entidade usuário e fala que modificou o app module, o módulo global da aplicação. Então, o que ele fez no módulo global da aplicação? Ele incluiu o meu módulo de usuário, né? E aqui eu já tenho um módulo de usuário. Então, muito simples. A gente vai rodar de novo. npm run start dev. E quando eu der reload aqui, esse cara já existe. Eu já tenho aqui toda a rota, eu tenho uma rota push para users, eu tenho uma rota get para users, eu posso puxar somente um usuário, eu tenho patch, eu tenho delete users. Do mesmo jeito, eu poderia aqui criar middlers, eu poderia aqui criar interceptors, eu poderia aqui criar novos recursos, e tudo isso com o meu command line interface. E ele já gera tudo isso dentro de um padrão. Veja que eu tenho o meu módulo aqui de usuários, eu tenho o meu módulo global, o meu módulo global está adicionando esse módulo de usuários, mas dentro do meu módulo de usuários eu tenho a controller dele, eu tenho o serviço dele, e aqui o meu controlador, ele chama o meu serviço, que o meu serviço realmente é quem tem o retorno do método. Então toda a parte de negócio vai ser processada. E ele já criou tudo isso para a gente. E ele já criou o teste do serviço, ele já criou o teste do meu controlador para que eu prossiga. Então, o que eu vou fazer aqui é adaptar esse teste e criar novos testes aqui, novas funções de teste para isso. Tá? Eu também vou ter uma entidade user que ele criou e também vou ter um create user DTO, que é para criar o meu usuário, eu vou ter um update user DTO, que é para modificar esse usuário. Tá? Então, o que ele vai fazer, na verdade, é te fornecer uma estrutura mínima para que você comece a tua parte de desenvolvimento. Perceba que com alguns comandos, a gente criou um básico de uma REST API com o Swagger e com tudo implementado. Se a gente pegar aqui, por exemplo, dentro do site do Nest, a gente vai ver que ele tem diversos exemplos de GraphQL, ele tem vários exemplos aqui do que é síncrono, do que é assíncrono. Ele sugere para você como é que você deve criar aqui, por exemplo, middlers, ele tem código. Então, tudo isso ele vai te ajudar na construção a você seguir um padrão. Tá? Basicamente essa a minha apresentação. Agradeço muito a vocês. Foi bastante construtivo. Pô, bom demais, cara. Nota 10 aí. Arrebentou. Obrigado. Cara, curti muito, hein? Deu pra ver que realmente é um framework bem completo, né, pra fazer back-end. Tem só tudo. Tem tudo. E principalmente um modelo padrão. Porque o grande problema de quem começa a trabalhar com JavaScript, e eu te falo isso como sênior, tá? A gente tem isso basicamente com qualquer tecnologia. A gente fica um pouco abalado com vários modelos. Imagina que todo mundo quer criar um modelo. Então, quando você segue um modelo padrão que funciona, é escalável, e tem todo um tutorial de como você usar, perfeito. Top demais. Deixa eu te perguntar, cara, e deu pra ver essa doc dele, né? Realmente é muito Isso. boa? Ou tu sente falta de algumas coisas, assim, pra quem tá realmente iniciando, né? Eu quero iniciar hoje, mas sei lá, a doc realmente é uma manha ali e tal. A doc dele é muito completa. Para quem está iniciando, é muito completa. Para quem já está num nível mais avançado, falta coisa. Obviamente, eles não vão resolver o teu problema especificamente, mas eles resolvem
praticamente todos os problemas que eu tive com programação em JavaScript, eles resolveram. Praticamente todos. Então, para quem está começando, é uma excelente pedida. E o legal é que você não tem problemas com síncrono, com assíncrono, você não precisa se preocupar muito com isso, você não precisa se preocupar muito em copiar código, que você vai usar módulos, e os módulos se conectam. Então, vai salvar um pouco o teu tempo, você vai economizar tempo, e você vai partir de algo que já existe. E tem um monte de gente, a comunidade Mesh no Brasil é gigante. Boa. Então, vamos para as perguntas. Tu realmente recomendo, né? Recomendo bastante back-end com Nest.js. Legal. Então, uma pergunta do Matheus aí, né? Tem uma pergunta. Como você encontra informações do roadmap de desenvolvimento e suporte do Nest.js? Olhando por aqui, não achei algo mais estruturado como a iNode, por exemplo. Se você abrir as docs, a doc do Nest.js, ele vai te mostrar tudo. Então, você pode, obviamente, seguir essa apresentação. Eu falei algumas coisas, a gente criou algumas questões, mas se você olhar a documentação do Nest, lá tem todo um manual de como você prosseguir. Bom demais. Ele fez outra pergunta, não é isso? Isso é importante, por exemplo, para se organizar em relação a qual versão manter em um projeto complexo, pensando em patches de segurança. Perfeito. Existem questões de atualização, tá? As atualizações do Nest, elas são bastante compatíveis, tá? Então você não vai ter muito problema de versão também. Mas eles fazem realmente atualizações. A gente tem mais perguntas? Não no momento, tá? Deixa eu ver se o pessoal manda aí. Cara, eu tenho uma pergunta aqui meio pode fazer. Assim, na verdade, eu tenho refletido nesse tema, né? Hoje a gente vê o hype aí das IAs, né? Hoje mesmo o Google aí, ele meio que fez o remake do Bard pro Gemini, né? E hoje mesmo ele lançou um SDK por Flutter para quem faz apps ali, né? Ter essa integração com o IA, né? O que eu tô pensando? Cara, o futuro é IA, cara. E como que tu vê o futuro, né? Da nossa área de desenvolvimento com essa relação, cara, de IA, com essas integrações que cada vez mais vão ficar mais fáceis, porque isso que realmente vai acontecer. E o Google já está aí, cara, a todo vapor, né? Fazendo com que isso se torne realidade, né? Como fez hoje com o Flutter. Eu fico bem pensando, cara, e as outras tecnologias? Como que vai ser? Será que vai ter essa integração? Com certeza sim, né? Como que tu vê isso, assim? Eu vejo que existe um movimento da comunidade, por exemplo, quando você trabalha, tem muita gente que trabalha hoje com Copilot, né? Copiloto. Que integrado ao teu Visual Studio Code, você consegue otimizar tempo, né? Eu vejo muito que no futuro, a gente vai atuar cada vez mais com uma camada mais inteligente da aplicação. Porque você vai precisar escrever cada vez menos código. Cada vez a máquina vai gerar mais código para você e você vai entender se aquilo vai funcionar ou não, né? Eu acredito que é muito difícil a máquina tomar o lugar da gente, imagina, porque a máquina, ela tendenciosamente, ela tende ao mesmo caminho. Então, se você pedir para um sistema, para uma inteligência, fazer 500 sistemas, em algum ponto ela vai copiar, em algum ponto ela vai dar um copy clone em alguma coisa, né? Algum conceito ela vai repetir. Agora, se você colocar 500 desenvolvedores dentro de uma sala, são 500 códigos diferentes. Totalmente. Então, eu acho que a gente vai atuar numa camada mais inteligente. E isso já está acontecendo. Já é um movimento que já está acontecendo. O próprio chat GPT, se você falar com ele, e se você pedir... eu tenho um amigo americano, né, que a gente
troca algumas figurinhas, né? E às vezes eu estou em reunião com ele, ele tá montando ali um código usando o ChatGPT. Então, eu quero ver como é que o ChatGPT faria isso. E ele monta. Não é tão legal, mas você customiza, entendeu? Então, a inteligência artificial vai chegar ali numa camada cada vez mais braçal que a gente faz. Sim, eu realmente concordo, né? É isso que eu penso, que, cara, no futuro a gente vai fazer cada vez menos código, mas tem uma parte ali específica que, cara, a IA não vai fazer. É a gente. Exato. É a gente, 100%, sabe? E eu já pensei sobre isso, viu, Ian? Imagina, a IA, tem gente que fala, a IA pode substituir o programador. É bem difícil, porque imagina compliance bancário. O banco, por exemplo, ele tem um compliance enorme. Para a IA conseguir substituir o programador, você tem que provar que é 100% seguro. Entendeu? Imagina que a IA fez uma aplicação para o banco e ela fez aplicação para 300 pessoas igual. Então, é complicado. É um ambiente que é complicado. Ambiente bancário, ambiente financeiro. Eu acho muito difícil a IA substituir o programador. Concordo. É isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Bom, acho que é isso, né? Não tivemos mais dúvidas, já vamos encerrar. Tá? Primeiramente, Alexandre, cara, muito obrigado por essa palestra, bicho. Foi sensacional. Eu te agradeço. Né? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que depois vai estar assistindo essa talk, que vai estar aí querendo aprender um pouco mais sobre o Nest. Tá? Então, meus parabéns aí. E mais uma perguntinha, tá? No nosso último papo, né? A gente tava falando aí de como tu estava estudando inglês, né? E chegou assim num nível bacana de influência em 6 meses. Conta para nós aí um pouco desse processo aí, né? Para quem está querendo aprender um pouco mais do que tu fez para ter esse cara, muito massa, sensacional. Eu saí, na verdade, do How Are You para o meu avançado, né? Do básico para o avançado foi basicamente 6 meses, em torno disso. O que acontece? Né? A gente tem a ilusão de que não fala inglês, tem uma ilusão. Existe um complexo de vira-lata, digamos assim, que está na tua cabeça que te diz, você não fala inglês. Mas você chega na rua, você pede um hot dog, você pede uma pizza, a gente faz uma call, né? A gente vai para você manda um link. Então, tudo isso são expressões em inglês, tá? E aí, imagina, o que eu fiz? Eu entrei numa aplicação chamada HelloTalk, um aplicativo chamado HelloTalk, que ele permite que você converse com pessoas do mundo inteiro. E aí eu conversei com alguns brasileiros em inglês, depois eu comecei a conversar com pessoas em inglês, mas do mundo inteiro, de todas as partes do mundo. E aí o legal é que, lógico, você vai passar um pouco de vergonha. Isso é naturalmente o processo. A gente passou vergonha aprendendo programação também. A gente fazia coisas que são abomináveis. O meu primeiro sistema eu não quero olhar. Então, assim, é uma questão muito de você se submeter ao aprendizado, de você encarar o desafio. E aí para aprender inglês, só existe uma maneira para você aprender a conversar em inglês. É conversando. Então você vai pegar e todo dia separa 1 ou 2 horas do teu tempo e entra no aplicativo de conversação e vai conversar com o gringo em inglês. Tenta, né? Você vai começar falando coisas simples, entendendo. E aí uma dica legal, você pega, eu gosto de assistir, eu, por exemplo, adoro assistir o TikTok. Então eu configurei meu TikTok para mostrar conteúdo em inglês. Então eu curto muita gente que é dos Estados Unidos, fala inglês, americano, britânico, australiano, uma galera que fala inglês, né? E aí eu vejo filme em inglês, então é uma construção, tá? Imagina que você transportou a tua vida para lá, aí você vai falar inglês todo dia, você vai ver filme em inglês, você vai ouvir rádio, você vai fazer tudo, você aprende. Se você fizer o mesmo processo, mesmo estando aqui, você vai aprender a conversar. Show, hein? Cara, dicas nota 10 aí, né? E para encerrar, né? Assim, para quem quer entrar hoje nesse mundo de desenvolvimento, programação, né? Qual a dica que tu dá?
Ah, é um caminho difícil, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, na minha visão, é gostar, tá? Então você tem que gostar de programação. O que quer que você faça, você precisa gostar. Se você gostar, né, o teu corpo vai reagir diferente. Então, por exemplo, eu acordei hoje, eram acho que 6:30 da manhã para 7 horas, porque eu tinha que fazer alguns compromissos. E aí eu estou até agora na frente do computador, agora eu estou com 2 computadores e uma tela adicional, e a gente está rindo aqui, a gente está feliz. Né? Porque se você não gostar, você não vai aguentar a sobrecarga que é a programação. Isso qualquer outra profissão. Mas é interessante você curtir, é interessante você gostar. Você já gosta? Eu entraria bastante especificamente em alguns assuntos. Por exemplo, JavaScript é uma linguagem bem interessante porque você tem a chance de aprender. Se você aprender, por exemplo, Angular e Nest, tem o mesmo modelo arquitetural e são tecnologias JavaScript. Né? Você só tem o JavaScript ali. Se você aprender, por exemplo, o React, aí você pega o Next, né? Então você tem algumas possibilidades dentro do JavaScript que você vai manejar tanto o back como o front. Então você aprende uma tecnologia só e você trabalha com back e com front. Né? É bem legal para quem quer pegar essa área de full stack. Né? E tem o desenvolvimento mobile, que aí o Ian domina muito bem da graduação. Ele já, todo dia eu ia chegar no mercado e dizia, só fiz um aplicativo. Eu digo, cara. Bons tempos aí, né, de aprendizado e descobertas, né. Cara, realmente, como falou, né, tem que curtir, tem que gostar, né, e quando se gosta, o processo de aprendizado, ele é muito bom, ele é gostoso, te deixa feliz, né. Então, quando eu chegava com um app, fiz um app, pô, cara, realmente o processo foi bom, sabe. Então, tem muito disso. Bons tempos ali de faculdade, nossa. Fechou então? Vamos lá? Fechou, vamos lá. Chegamos ao fim, pessoal, de mais um meetup. Cara, foi sensacional. Né? Foi realmente, achando mais uma vez meus parabéns. Muito obrigado. Conteúdo nota 10. E para quem nos assistiu ao vivo, muito obrigado, tá, pela sua presença. E até o nosso próximo meetup. Tá? Opa, não esquece de curtir esse vídeo e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, até a próxima. Obrigado.